as questões de abastecimento de água, de esgoto, de coleta de lixo, de drenagem, né? Questões para quando chover, o município ter uma estrutura ali, enfim, não gerar tantos danos à população quando houver chuvas fortes. Então, é necessário que tenha a participação de vocês, está certo? Ela querendo já contribuir, já querendo participar, já está dizendo. Então, para que essas questões sejam resolvidas, precisa ter o PMSB no município, tá? E como é que a gente sabe as etapas que seguir? Porque nesse momento nós estamos na terceira etapa, que é o produto 6, né? A parte do diagnóstico técnico participativo, que é o momento em que a gente vai até o município, ouvir a comunidade, para vocês estarem dizendo a gente onde é que mais é aqui, qual é a maior vulnerabilidade de vocês em relação ao saneamento. É em relação ao abastecimento de água, ou em relação aqui a gente é bem abastecido de água, mas é a qualidade. Ou então não é a questão de tratamento ou de falta de tratamento do esgoto, é questão de coleta de lixo. É quando chove que a gente tem mais prejuízos, né, no dia a dia. Então, é o momento em que a gente vai até o município para ter essa troca de saberes, para vocês trazerem todas as demandas de vocês, né, levantarem sugestões também, para ajudar a gente a construir um plano que realmente venha a solucionar todos esses problemas referentes ao saneamento básico daqui de Pirapora e região da vizinhança, tá? Nós já passamos pela primeira e segunda etapa, o produto A e B, estamos na terceira etapa, como eu falei agora para vocês, que é a parte que vocês participam, né, que a gente vem coletar essas informações técnicas na própria comunidade. Posteriormente, a gente vai estar voltando em um outro momento, acredito que ainda dentro do primeiro semestre de 2025, com o produto B, na parte da construção do produto D, desculpa, que é a parte do prognóstico, certo? A parte que a gente vai trazer as possíveis soluções. Através do que vocês vão estar levantando, trazendo aqui para a gente hoje, a gente vai ver, né? Vai estudar as demandas direitinho e vai ver quais são as melhores soluções e trazer para vocês aqui essas possíveis soluções, tá? Para vocês avaliarem também, porque vocês têm que fazer parte de cada etapa dessa, já que é algo que vai beneficiar vocês, né? Então, vocês têm que estar a par de tudo. A última etapa, pessoal, é o produto G, tá certo? Que é quando, depois de todas as outras etapas entregues, vai ser posto para aprovação e, sendo aprovado, vai se tornar lei no município e, independente da gestão, deve ser executado no município, tá? Como eu disse, ficado em revisão a cada 20 anos, então, mesmo que sejam outras gestões vindo aí, como já vai ser lei no município, deve ser executado independente de quem esteja no poder, tá? O PMSB, ele não tem nenhum vínculo partidário, ele está ligado diretamente à entidade federal, ao governo federal, então, não tem nada a ver com a gestão municipal. O que a gente tem com a gestão municipal é apenas uma parceria, porque para o município participar do projeto, ela teve que um dia ser inscrita, né, para poder estar participando, e aí a gestão inscreve. E quando a gente vai até a comunidade, para ouvir os mais diferentes grupos sociais, que articulam junto com a gente esses momentos aqui, tá certo? Mas, e como é que a gente sabe? Através do nosso livro norteador, que é o termo de referência. É dele que é extraída todas essas etapas que nos orientam como prosseguir para ajudar vocês a construir o PMSB, tá? O Plano Municipal aqui para Cedro. Setores de mobilização e participação social, o plano nasce das nossas histórias, ou seja, da história de vocês que vivenciam o dia a dia ali. Todas essas questões, tá certo? De forma estratégica, a nossa equipe faz um mapeamento do município e divide em setores. Por que isso? Para a gente trabalhar de uma forma mais próxima, mais qualificada com vocês. Porque a gente tem a clareza de que, às vezes, morando no mesmo município, mudando de uma localidade para outra, às vezes de um bairro para outro, já muda a necessidade dos moradores ali, né?
vamos supor, não necessariamente por vocês morarem em Goiás, podem entrar. Entrar e sentar aqui, mas a gente está vendendo mais, né? A gente entende que, às vezes, morando no mesmo município, não tem a mesma necessidade. Vamos supor, será que as necessidades de quem vive aqui em Pirapora são as mesmas de quem vive lá na zona urbana, no centro de Cedro, né? Será que a questão de abastecimento de água, de coleta de lixo, é tudo igual? Né? Então, por ter esse entendimento, que a gente vai em várias regiões do município para ter essa escuta de toda a população, tá certo? Infelizmente, por questões de tempo, de logística, enfim, não tem como a gente ir de sítio por sítio, de povoado por povoado. Então, para ficar mais acessível para vocês também, a gente classifica o município em setores. No caso de Cedro, são 3 setores. O setor sede, geralmente, fica na eleição de sede, setor sede, a zona urbana, o perímetro urbano do município. O povoado Sítio Reis, que é essa região mais amarelada, e o setor de mobilização C, que é aqui em Pirapora, essa parte rosada, certo? Aqui é o mapa de Cedro. Então, só é convidado quem mora lá na sede, ou quem mora em Pirapora, ou quem mora em Sítio Reis? Não. Isso está acontecendo nesse momento aqui, mas se pessoas que moram aqui nas imediações quiserem participar, serão muito bem-vindas. Todas as contribuições, com certeza, vão ser de grande valia. Quem mora no Sítio Reis ou em sítios mais próximos ao Sítio Reis, teve hoje pela manhã, no momento que a gente realizou lá. Amanhã, pela manhã, vai ser na sede, lá no auditório da prefeitura. Então, quem mora mais perto de lá da sede vai para o momento que vai acontecer lá. Então, justamente para ter essa escuta qualificada, né, para a gente entender as diferentes necessidades de todos os cedrenses, que a gente divide esse momento em todos esses setores. Tá? Você realiza esse momento em todos esses setores. Porque a gente tem que ouvir vocês, né? Já que o PMSD ele tem que refletir o rosto de vocês. Ele é feito para vocês, então tem que ser feito por vocês. Ele tem que ser feito com vocês, tem que ter a participação ativa de vocês, tem que ter, né, a voz de vocês ali. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, tá certo? Para vocês dizerem a gente como é no dia a dia. Qual é o nome do senhor mesmo? Francisco da Silva. Pronto, o Francisco da Silva estava falando aí para o Watson já algumas problemáticas daqui, né, referente ao saneamento básico. Então, é muito importante que vocês participem. O momento de falar é agora. A gente está aqui justamente para sensibilizar vocês, né, para motivar que realmente vocês falem, vocês participem, que só assim a gente vai conseguir escrever, construir um plano que realmente venha atender as necessidades de vocês aqui. Se vocês não falarem, a gente vai pegar o básico que a gente tem ali e talvez não seja o suficiente. Quanto mais informações vocês trouxerem para a gente, melhor vai ficar esse plano, né? E vai atender ainda mais tudo que vocês precisam, tá certo? E como ter uma voz ativa, né? Fazendo controle social, tá? Nossa voz no plano municipal de saneamento básico. Muita gente acha, Maria Antônia, desse jeito. Muita gente acha que o controle social só pode ser feito participando de um conselho municipal, só pode participar da tomada de decisões referentes ao seu município se participar de conselhos municipais. E não, vocês podem estar participando de momentos como esses, de debates, audiências públicas, conferências, quando tiver. A população tem que ter voz sempre, certo? E também no dia a dia, fiscalizando as próprias ações de vocês em relação ao uso consciente da água, ao manejo ali dos lixos, né? Como ela estava falando, como é que vai ser feito esse descarte, se há uma programação de coleta de lixo, se estão respeitando essa programação, estão colocando no dia e horário correto. Em relação a quando chove,
se não estão gerando entupimento aí das bocas de lobo, se não está tendo um esgoto a céu aberto. Enfim, então, o que depende da gente deve ser feito também, porque não adianta a gente escrever desse jeito. Se não adianta a gente. Não adianta a gente construir, né, elaborar todo esse plano municipal, todo o PMSB para a Serra, se a população também não fizer a sua parte. Não adianta vir o recurso para executar aqui e resolver esses problemas que vocês vão levantar para a gente, se vocês também não fizerem a parte de vocês. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala, antes de tudo, de saúde pública, de qualidade de vida. Então, por isso que é importante que a gente também faça a nossa parte, tá certo? Orientando as crianças já desde pequena, né, com a educação ambiental, respeitando, não estar jogando lixo, né, sem ser diretamente na lixeira, tomar banho, desligando o chuveiro sempre que não tiver, né, precisando estar dentro da água, na hora de escovar os dentes. Então, assim, tudo isso vai no parquinho, não está danificando ali os brinquedos, os itens que tem na praça. Então, tudo isso é uma forma de controle social, é estar conversando com os vizinhos, com o pessoal de casa, tá certo? Para que cada um faça a sua parte, todo mundo no final saia ganhando. Vocês são parte da mudança que vocês querem ver, né? Tem que começar já de casa, tá certo? Como diz a frase, é de casa, o costume de casa que se leva à praça, né? Aqui tem algumas perguntas sobre o saneamento básico de Pirapora. Se aqui tem questão de alagamento quando chove, de enchente, né? Se chega a impedir vocês de transitar, por exemplo, sair daqui e ir para a sede, ir lá para o centro. Como é tratado o esgoto aqui, se tem tratamento de esgoto, a água que vocês usam é boa, qual a frequência de cheiro, qual está o problema do lixo. Então, tudo isso vai ser perguntado para vocês, só que a gente vai deixar para extrair mais essas informações de vocês no momento da dinâmica que a gente vai realizar. Eu vou estar passando a palavra daqui a pouco para o Atom, para primeiro ele esclarecer alguns pontos para vocês referentes aos 4 eixos do saneamento básico, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e coleta de resíduos sólidos. Para ele falar com mais propriedade, já que é mais da área da engenharia. E aí, assim que ele falar, que ele explanar mais para vocês sobre o saneamento básico, eu retorno para realizar uma dinâmica, aplicar um jogo com vocês. Vai ser bem interativo, é uma forma da gente tratar um assunto sério, só que de uma forma leve e mais próxima, né? Assim, descontraída, para a gente... Ela já está dizendo a opinião dela. Para a gente finalizar com as contribuições de vocês, tá certo? Eu peço que vocês fiquem até o final. A gente vai tentar fazer isso da forma mais simples, mais clara, tá? Mais próxima de vocês, sem usar tantos termos técnicos. Se ainda assim a gente não estiver conseguindo passar com a clareza que a gente espera, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, pode levantar a mão e perguntar, que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Para vocês agregarem aí nessa construção, trazendo informações, trazendo sugestões, trocando, né, experiências, mas também tirando dúvidas. Às vezes, a gente tem uma conduta em relação, vamos supor, ao descarte do lixo, porque a gente tem acesso àquilo, ao conhecimento que a gente tem. De repente, se a gente tem conhecimento referente a outras alternativas, a gente fica sabendo se tem como melhorar, se não é algo que vai beneficiar ainda mais a gente, vai facilitar a nossa vida no dia a dia. Então, é para isso que a gente está aqui também, tá certo? Para trazer impactos positivos na vida de vocês daqui para frente. Aí, para esse momento acontecer, foi feita uma mobilização social e comunicação, através da comunicação, né? Foi enviado convites às lideranças, né, aos representantes aí das associações também, distribuição de cartazes, divulgação de cartas nas redes sociais, os convites virtuais através do WhatsApp.
nos grupos do WhatsApp, divulgação por carro de som, divulgação em rádio, divulgação direta, o conhecido boca a boca. E tudo isso se deu com o apoio de Augusta, que é a nossa ponto focal, Augusta Quintal. E o que é ponto focal? Em cada um desses 93 municípios, nós temos um ponto focal, que é um profissional que ele é a ponte entre a equipe técnica do projeto Plano Sanear e a própria população, como também a ponte entre a gestão, a população e a equipe técnica, tá certo? Então, porque, infelizmente, a gente não tem como estar sempre em todos esses municípios, por maior que seja a nossa equipe técnica, é humanamente impossível a gente estar de forma simultânea em todos esses municípios. Então, quando a gente não está presente fisicamente, ainda assim a gente está lá trabalhando para ajudar na construção do PMSB para esses municípios. Tá? Então, mesmo quando a gente sair daqui, Beatriz, Adson, vão sair daqui pronto, coletar essas informações e aí vão esquecer. De forma alguma, a gente continua ali trabalhando, construindo, escrevendo, né, esses produtos, esse plano para vocês, para que realmente o cenário muito em breve mude. Tá? E quando a gente não pode estar, a gente conta com o apoio desses pontos focais. A gente entra em contato para coletar alguma informação que não deu tempo, ou enfim, que a gente, quando esteve na comunidade, né, quando esteve na localidade, ou, enfim, alguma informação a mais. Tudo para estar enriquecendo, para estar aprimorando a construção do plano municipal aqui de Cedro, tá certo? E para que realmente atenda às necessidades não só da zona urbana, mas também da zona rural, tá certo? Porque todos vocês importam. Aí eu vou estar passando a palavra para o Adson agora, e aí volto na hora do jogo, tá certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Sim, minha gente, é muito importante também que vocês assinem a lista de presença. Todo mundo assinou com o Adson a lista de presença no celular. Quem tiver faltando, eu vou passar agora, tá certo? Bem como o DMP que eu falei no começo, é importante que vocês preencham, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês até aqui e até daqui a pouco. Adson. Boa tarde, pessoal. Me chamo Adson Matheus, sou engenheiro civil aqui do Plano Sanear. Estou aqui hoje com o objetivo, né, de passar para vocês o que é que o saneamento básico contempla, né? Quais são os serviços que são contemplados pelo saneamento básico. Qual é o objetivo também de levar esses serviços até vocês, né? Como é que eles vão impactar na vida de cada um que está aqui presente. E aí, basicamente, o saneamento básico ele vai ser um conjunto de atividades, né, de serviços, que vai visar promover a qualidade de vida de vocês. Como é que vai promover essa qualidade de vida? Vai ser através, né, de reduzir aí possíveis riscos à saúde de vocês, seja através do consumo de água contaminada, do contato direto com o esgoto sanitário, com o descarte errado, né, de resíduos sólidos no lixo. E aí, basicamente, o saneamento básico vai contemplar a questão do abastecimento de água potável, ou seja, a água que a gente bebe, que a gente cozinha, como é que ela está chegando até a nossa casa, está chegando de forma segura para todos. Contempla também a questão do esgotamento sanitário, ou seja, o que a gente faz com o nosso esgoto. Todo mundo tem acesso a banheiro em casa ou ainda tem alguém que não tem acesso? Né? E se tiver, como é que é feito o descarte desse esgoto gerado? Vai a céu aberto, vai para uma poça, vai para uma rede de coleta? São pontos, né, que devem ser contemplados por esse tipo de serviço. Temos também a questão da drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Seria basicamente como é que a gente faz para escoar a água da chuva aqui na região de vocês, de Pirapora. Se ela tem alguma estrutura para ajudar esse escoamento, ou se esse escoamento é feito de forma natural pelo próprio solo da própria estrada. Tem também um serviço que a gente chama de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é a forma como a gente descarta o nosso lixo. Né? Tentar entender com vocês se esse lixo está sendo descartado de maneira correta, se está sendo da forma mais adequada para a realidade de vocês, para que a gente possa documentar e registrar mais à frente
e assim poder trazer melhorias para o região Pirapora. E aí, sobre o abastecimento de água, eu vou começar a falar aqui, vai ser uma parte um pouco mais técnica, né, tentando explicar de fato como é que funciona esse serviço de modo profissional. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, não tiver entendendo direito, vocês podem levantar a mão, que a gente vai conversando até que vocês realmente consigam compreender, né, consigam entender, sair com conhecimento do que é esse serviço apresentado. E aí, o abastecimento de água vai ser um conjunto de serviços públicos, ou seja, de fato, como é que a gente executa, né, as atividades que levam água até a casa de vocês, a questão de infraestruturas e instalações operacionais. Ou seja, se tem uma rede de água, que aliás, tem canos que levam água até a nossa torneira, se tivermos, por exemplo, a bomba que faz a captação de água, faz a coleta dessa água, para jogar até a nossa casa, levar até a nossa casa, são compreendidos, né, estão dentro do serviço de abastecimento. E hoje aqui a gente vai debater com vocês, vai conversar com vocês a respeito de 5 pontos. O primeiro seria a cobertura do serviço. Né? A cobertura do serviço seria a gente entender de vocês como é que a água está chegando na casa de vocês. Se ela vem de um rio, se ela vem de um poço, se ela vem de um açude, se ela é comprada de carro-pipa, seja lá o que for. Aí a gente vai conversar com vocês, tentar entender se tem alguma rede de água que vai dar essa água até vocês ou não. Outro ponto importante será em relação à qualidade da água. Né? Tentar entender de vocês qual é a percepção, né? Se vocês avaliam essa água como boa, em relação ao gosto, se ela tem um gosto ali mais salgado, mais salobre, ou se tem algum gosto estranho, se tem uma cor salobre, né? Você vai falando que até a própria caixa d'água fica esbranquiçada de tanto sal que tem. Também acho que tem mais criança que cada um não. A limpeza também, se a gente tem um costume de fazer, não, essa caixa d'água? Não. Não, né? Pronto, aí são pontos que é importante ser trazido para a gente, para que a gente no futuro consiga promover, né, serviços que melhorem essas questões para vocês. Boa tarde. Fica à vontade. Outro ponto importante é em relação à cor, né? Essa água que vem do poço, que vem da rede até a torneira de vocês, ela tem uma cor ali que causa incômodo de vocês, ela vem amarelada, ela vem esverdeada, ela vem barrenta, é algo para ser também falado. Outro ponto é em relação ao cheiro. Essa água tem um cheiro forte, entre outros. Outro ponto importante seria os problemas. O que a gente considera como problema? Um deles é a intermitência no fornecimento. O que seria intermitência de fornecimento? É quando a gente passa o tempo recebendo água em casa, né, a torneira, mas logo depois a gente passa também outro tempo sem receber. Ou seja, não é quando a gente não tem água todo dia nas nossas torneiras. E aí, eu já pude conversar com alguns de vocês e soube que a água chega uma vez por semana, né? Ou seja, esse problema aqui é bastante presente aqui na região de Pirapora e no sítio vizinho. Não, aqui é Pirapora. Lá de cima é Calvorão. Essas comunidades um pouco só. Eu acredito que a casa de Maria depois chegava lá. Desse ponto. Eu acredito que para melhorar, deveria ter um curso para Pirapora. E outro por causa da Esse curso Vitória Caldeirão, a outra questão seria em relação às tubulações. Se tem alguma tubulação ali desse curso, levava até a casa de vocês quebrada, costuma quebrar várias vezes. Tem ligações clandestinas, é algo importante de ser representado. Porque quando tem uma ligação clandestina, a água que seria abastecida para uma região acaba no centro, porque antes de chegar lá, tem alguém pegando para essa água. Aqui todo mundo sabe que tem, por aqui tem, né? Mas quem chama de coisa do bolso não vai lá e pega. Obrigado. Mas de bem tem, né? Aí tem questão também de bomba. Se essa bomba ela costuma quebrar com bastante, com várias vezes, né? Durante o tempo. Seja realmente por falta de cuidado ou devido à alta presença de sal dessa água. Falta de cuidado. Ela costuma quebrar, né? Não começa a falar. Quebrado.
E aí, né, caso, por exemplo, caso a gente não esteja recebendo, vocês não estejam recebendo água todo dia em casa, ou não que essa água chega, mas ela chega com qualidade ruim que não dá para beber, a gente vai tentar entender de vocês também quais são os meios, né, as formas que vocês utilizam para estar resolvendo esse problema, seja comprando carro-pipa, seja comprando água de outra localidade, né, que a gente soube aqui, por exemplo, tem pessoal que compra água de jardim para poder beber, que acha que a água do poço não é boa para estar bebendo. Muito sal, né? Sal, Comprar uma água do jardim, né? pronto, Lembra que eu ia comprar uma água do jardim? que era menos. Lá também a água de jardim. E aí, um ponto também importante será a medição e cobrança. Ou seja, se essa água chega na casa de vocês de poço, se ela tem uma forma de medir, né, o consumo de vocês, a quantidade que está sendo consumida por cada família ou não, e em relação à cobrança. Algumas pessoas já relataram que pagam uma taxa para que essa água chegue até a casa. E aí é importante a gente também saber de vocês se vocês consideram que essa taxa está com preço justo, né? Ou se seria melhor não pagar, ou se... Porque a água chega direto, a água chega direto, até compensava, Na né? verdade, eu acredito que melhor vai ser levar para ele. E Mas cobrança, foi colocado no peito. o relógio, o registro de casa. E o registro. Mas é melhor. Mas isso aí é errado, né? Que na água tem que Foi. na rua, hoje a água tem que ir lá atrás. Não. Aí eu decidi, esse eu tenho que fazer seguro. Essa imagem aqui, dando continuidade, essa imagem aqui é um gráfico para demonstrar quais eram as formas mais comuns de abastecimento de água na zona rural de Cedro e também na zona urbana. Mas como a gente está aqui em Pirapora, que é considerada uma zona rural, a gente vai dar, né, mais destaque para a forma de abastecimento na zona rural. E aí, esse que está apresentado aqui não é somente em Pirapora, é toda a zona rural de Cedro. E aí a gente está trazendo esse dado para gerar em vocês, né, uma reflexão, para ver se coincide com a realidade de vocês aqui ou se é diferente atualmente. E aí, em 2022, né, são dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Censo, onde a população, a própria população, informa, né, o rapaz que sai fazendo a pesquisa, como é que chegava essa água na casa deles. E aí, em 2022, mais da metade dos moradores justamente pegava a água do poço ou nascente. Né? A água que chegava em casa era do poço ou nascente. E a segunda forma era através de uma rede geral. Né? Seja dessa rede geral que vem do rio ou de outra forma, mas tinha uma rede que levava água até a casa de vocês. E aí eu fui conversar com alguns e realmente parte dessa informação coincide. Mas para frente a gente quer saber de vocês se ainda, de fato, acontece dessa forma. Ainda é poço, né? Tem rede geral que pega do poço para até a casa. É isso? Essa é outra apresentação, são exemplos de soluções alternativas. É justamente o que eu estava falando. Quando a gente não tem a segurança de vai ter água todo dia em casa, a gente pode estar, né, estudando e aplicando, por exemplo, soluções individuais. O que seriam soluções individuais? É quando a gente faz pensa em algo, no projeto, no programa, alguma coisa, para instalar, ser instalado na casa de cada um de vocês ou em um pequeno agrupamento de casa, 3, 2 casas que sejam próximas. Esse primeiro modo aqui seria uma captação direta de poço, nascente, ou rio. É algo que acontece aqui, mas esse poço ele já é um poço maior, um poço coletivo, que abastece várias casas ao mesmo tempo, mas pode estar sendo pensado também, né, nos estudo de áreas, que é função próximo, para estar contemplando um grupo menor de casas e assim ter mais segurança de que essa água vai chegar todo dia na casa dessa pessoa. E aí, esse de solução, ela tem, né, de fato, um poço, tem titulações que vão fazer a coleta dessa água, tem uma bomba para ajudar a pegar a água do poço e jogar até uma caixa d'água, por exemplo, e o ideal seria que ficasse acima da casa, para que a gravidade depois conseguisse levar essa água com boa pressão para as torneiras, para o chuveiro, e aí o pessoal pudesse fazer, né, as atividades de casa de maneira adequada. Outro exemplo seria uma captação de água de chuva, né, que aí a gente instalaria, né, esse tipo de solução seria uma instalação de calha no beiral do telhado, e aí quando a chuva
esse acho que o água ia escorrer pelo telhado, seria coletada por essa calha, e dessa calha também retornar para tubulações que vão levar um reservatório, seja uma caixa d'água, uma cisterna, para estar sendo armazenada, sendo guardada, né, durante o período de chuva, para ser utilizada depois para atividade doméstica, lavar casa, lavar prato, lavar roupa, entre outros. Esses dois outros exemplos são soluções que a gente chama de tratamento domiciliar. Ou seja, são tratamentos quando a gente suspeita que a água que está chegando na nossa casa, ela não tem uma qualidade boa. E aí um exemplo seria o Fubá, que é bastante utilizado lá na região lá de Petrolina. Não sei se aqui vocês costumam utilizar Fubá ou não. Fazer outra filtragem, com a água, né? Com a água, com o paninho, como é? O pano, pronto. Também é considerado uma forma de filtração. Aí esse filtrado, ele é bastante eficaz, ele é muito bom para, por exemplo, retirar os nutrientes da água. Quando a água vem um pouco mais barrenta, um pouco grão de areia, por exemplo, esse filtro, ele consegue usar. É bom usar ele, porque aí ele consegue tirar algumas impurezas, né, dessa água e trazer uma água que está melhor para a gente consumir, para beber, para cozinhar. Depois passar a usar, rapaz. Passar a usar. Isso é o exemplo do tratamento, é o hipoclorito, que a gente conhece popularmente como cloro, que é um plástico geralmente dado por agente de saúde. E aqui vocês recebem esse material? Recebe todo mês, como é? Agora até está parado, né? Parou, isso aí. Já está saindo, mas parou. Está parado há quanto tempo, mais ou menos? Tem mais dinheiro. Mais de anos? Não, mentira, né? Eu O mais de anos é muito Não, mas tempo. já tem mais dinheiro. 4 anos. Na verdade, você precisa usar agora. É sempre que ela trazer, ela traz. E aí esse tratamento, ele tem a função de desinfectar essa água, ou seja, de matar alguns organismos que poderiam estar causando doença, como barriga, né, que se integra ali com bastante frequência, e faria a limpeza da água, matando algumas bactérias que poderiam causar algum tipo de doença. Esse tratamento ele reduz justamente esses riscos, né, garante a segurança da saúde pública da população. Essa outra imagem só para exemplificar o controle de qualidade da água. Né? Ou seja, a água que a gente bebe, que vocês consomem, bebem, cozinham, ela deveria, né, ela deve, e pelo menos deveria passar por controle rigorosos controles de qualidade da água. Ou seja, deveria ser feita uma análise ali regular para ver se aquela água está contaminada e assim evitar, né, alguma doença em quem estiver consumindo essa água. Em relação à água, eu alguma dúvida, eu não consigo entender o que a gente pretende fazer hoje aqui com vocês, as informações que serão coletadas. Bom, para ele tá bom. Vocês conseguiram entender, né? Então, eu vou passar para a parte de esgotamento sanitário. E o esgotamento sanitário também é um serviço que vai envolver a coleta, o transporte, o tratamento e o descarte final do esgoto que é gerado na nossa casa. Né? E aí, esse processo todo ele pode também estar na produção de água para reuso. O que seria isso? Um exemplo comum é a água das pias. Água da pia, por exemplo. Tem uma canalização em um canto diferente. Exatamente. Para a planta. Tudo em banheiro, vai para o lado do laranja. A água de lavar roupa vai para o lado do banheiro. Vai a água É justamente isso. A produção de água de reuso, é justamente isso. É pensar em não se tratar somente na natureza e não utilizar ela para alguma função, seja para ligar uma planta ou simplesmente para levar um quintal, lavar a casa, por exemplo, também, alguma coisa. E aí, hoje, aqui, a gente vai tentar pegar vocês, conversar com vocês, tanto na cobertura do serviço. O que a gente vai tentar entender é se vocês, todos vocês, têm acesso, né, a uma coleta de esgoto na casa de vocês, seja através de uma rede, seja proposta, ou se esse esgoto vai para a sala aberta. Também em relação à qualidade do serviço. Caso tenha uma posta, por exemplo, na casa de vocês, ela costuma entupir de frequência, costuma vazar em pouco de frequência, costuma entupir, né? Não tem a manutenção que está de forma adequada, não. Aí, outro ponto importante será em relação à poluição dos rios urbanos. Vocês sabem o que são rios urbanos? Não? Aqui é só uma bonita para a gente dizer o córrego do riacho.
É um córrego de riacho, a gente chama de rio urbano. Mas é tudo a mesma coisa. É aquela água que passa ali nas localidades, seja urbana ou rural, a gente denomina de rio urbano. E aí é importante, a gente vai falar sobre ele, porque é importante a gente saber se está tendo lançamento de algum esgoto em algum desses córregos, em algum desses riachos. Isso é importante para a gente, porque quando a gente lança, né, algum esgoto contaminado por fezes de urina em um corpo d'água, né, essa água ela vai ser arrastada com possivelmente bactérias, e mais à frente vai chegar em outra localidade. E essa localidade, ela pode estar, por exemplo, fazendo a captação dessa água para beber. Ou seja, a gente pode estar descartando de forma errada e contaminando, causando doença em outra pessoa que mora um pouco mais à frente da gente. E aí é importante saber de vocês se tem algum ponto, né, algum riacho aqui próximo, algum córrego aqui próximo que receba esgoto, seja um córrego que está sempre cheio ou que só enche em período de chuva. E, por fim, a questão dos problemas, né? Propriamente dito, que seria o transbordamento de bosta, que vocês já falaram, também o lançamento de esgoto a céu aberto, que tem as crianças que brincam ao lado do esgoto, né, com pés, urina, poderia estar causando aí riscos à saúde dessa pessoa. Outro ponto importante seria em relação à existência de banheiros sanitários. Né? A gente vai tentar saber de vocês se todos vocês aqui têm acesso a uma estrutura adequada do banheiro, ou se falta um vaso, ou se falta um chuveiro, ou se falta uma pia, né, no banheiro, ou se o banheiro vocês têm banheiro, mas esse banheiro fica fora da casa de vocês, afastado da casa. Caso vocês não queiram falar durante aqui a apresentação da gente, a gente se coloca à disposição para estar ouvindo de forma individual sobre essa realidade. Mas é importante que seja retratado para que a gente possa pensar, né, e propor soluções para acabar com essa situação. E aqui também a gente trouxe o gráfico para ilustrar como é que era feito o serviço de esgotamento na zona rural de Cérebro, incluindo o Pirapora. E aí a forma mais comum era através do uso de valas. Ou seja, o esgoto seria lançado, né, na rua, na frente da casa, e aí o pessoal ficava alguma vala para estar direcionando e a partir desse esgoto das fofotas. E outra forma muito utilizada era através de fossa rudimentar. Você sabe o que é fossa rudimentar ou não? Vocês têm conhecimento? Todo mundo sabe o que é fossa rudimentar? Só por aí, exatamente. A fossa rudimentar é quando a gente tem somente ali um buraco para receber o esgoto da nossa casa, e a gente não tem a função de fato tratar esse esgoto. Ele está mais ali só para armazenar de modo temporário e filtrar no solo, ou seja, sem tratamento algum. É uma solução para evitar esgoto a céu aberto, mas não seria a solução mais adequada em termos de esgotamento sanitário. Dando seguimento, aqui são exemplos de algumas soluções alternativas, mas também seria uma solução individual para ser aplicada em cada uma das casas. E aí esse sistema é o que a gente chama de fossa séptica. Diferente da fossa rudimentar, a fossa séptica ela já passa por um processo de tratamento do esgoto, ou seja, ela torna o esgoto um pouco mais seguro para ser descartado. E aí esse sistema ele contempla, né, canos que vão ligar do nosso vaso sanitário, vão ligar das nossas pias, do ralo do chuveiro, e vão levar para a primeira caixa. Essa primeira caixa que a gente chama de caixa de gordura. E aí ela tem a função de separar a parte mais gordurosa do esgoto e deixar o restante passar para frente. E essa parte gordurosa seria, por exemplo, o óleo de cozinha, que por vezes a gente joga na pia da cozinha. O óleo do próprio corpo do banho, quando a gente toma banho, acaba liberando um pouco de gordura corporal. E aí também ela ficaria líquida nessa caixa. A questão da própria espuma, né, de lavar a roupa, tomar o banho, sabonete, também fica líquida nessa caixa. E aí, quando o esgoto passa, né, parte do esgoto ele passa para dentro, e a gente faz a separação justamente porque, quando o óleo entra em contato com a água, ele começa a virar uma mistura pastosa. E aí, essa mistura pastosa, quando passa pela tubulação, começa a ficar ali agarrado na tubulação e causa entupimento. E aí, quando esse esgoto passa para frente, né, a parte do esgoto passa para frente, ele vai até uma fossa séptica, essa caixa maior, e aí nessa fossa séptica que acontece o tratamento. Ou seja, diminui a carga de bactérias, que poluidora, né, poluentes, e aí depois depois de ser tratado, ele vai para outra vala, para outra caixa, que a gente chama de subdolo.
Aí sempre direto. E aí, é direto. Aí depois do esgoto tratado, ele vai para outra caixa que a gente chama de subidor. E aí essa caixa tem a função de infiltrar o esgoto tratado no solo, ou seja, de descartar esse esgoto de maneira segura, sem causar risco à saúde de quem está no peritóxico e também do meio ambiente. Esse outro exemplo aqui é uma bacia de evapotranspiração. Ela basicamente é ligada numa bala do pé, coloca uma tubulação grande, né, bastante grande, pode ser utilizado até pneu para poder economizar. E aí, ao redor, a gente coloca camadas filtrantes, né? Que seria, por exemplo, pedras, pedregulho, areia, brita. E aí, dentro desse pneu, dessa circulação grande, a gente dá as nossas filtros. E aí, esse pneu vai ter a função de reter, né, de segurar ali a parte mais sólida do esgoto, que seria as pedras, e deixar passar essa parte mais líquida. Aí, a parte mais líquida do esgoto viria para a lateral, e aí, nessa camada filtrante, a gente faz a plantação de uma vegetação. E aí, geralmente, é utilizada a bananeira, que a bananeira é uma planta que gosta de beber bastante água, vai beber muito, mas, ao mesmo tempo, ela tem folhas largas, ela também libera muita água do céu. Também sabe por que vai fora? Lá em casa, meu pai fora, ele vai dar porta. E ele nunca secou assim para cá dentro, é bem direto. Ele coloca direto. Deve pegar a parte do esgoto para se manter. E aí, aqui da bananeira, ela entra nesse tratamento justamente para pegar, né, através das suas raízes, beber esse esgoto. Enquanto ela bebe esse esgoto, ela também absorve parte da carga poluente, né? Seria, por exemplo, os nutrientes que a gente chama, que é fósforo, nitrogênio, e aí ela pega, né, pega esse esgoto, absorve esses nutrientes, essa carga poluidora, e se mantém. E aí, também, nesse processo, ela consegue filtrar através da evapotranspiração, que é a liberação de água das folhas, né, com a ajuda do sol. E aí, ao final, a gente tem um esgoto um pouco mais seguro para ser descartado depois no solo ou no outro modo. Em relação ao esgoto, vocês ficaram com alguma dúvida ou eu posso dar seguimento? Posso seguir, né? Em relação à drenagem e manejo de águas pluviais, que seria a forma que a gente faz com aumentar a chuva aqui na região de vocês. Né? Esse serviço vai contemplar desde as atividades, a infraestrutura de instalações operacionais, ou seja, as estruturas que vão ajudar a escoar na água, a questão da detenção ou retenção para acontecimentos cheios, que seriam muito chuvosos, né? As regiões mais baixas da região, da localidade, onde geralmente fica forçado água, fica alagado água, a gente pensa em soluções para reter essa água e deixar ela de forma segura sem causar prejuízo, seja a saúde da pessoa ou aos bens materiais, né? Destruir a casa, destruir os móveis, entre outros. E aí também contempla o tratamento e o descarte final dessas águas. E aí hoje a gente vai conversar com vocês também a respeito da cobertura do serviço. Vocês tentam entender de vocês se aqui em Pirapora, Caldeirão também, né? Se tem estrutura de drenagem. Ou se é realmente somente a estrada de barro para escoar essa água de forma natural. Outro ponto importante seria em relação à qualidade. Ou seja, se tiver alguma estrutura de drenagem, seja boca de lobo, né, calçamento, se essa estrutura está passando por manutenção e limpeza regular. Se não tiver, aí é importante ser retratado. Outro ponto importante seria em relação à existência de área de riscos. É saber de vocês se tem alguma região que fica empoçada quando chove, que fica alagada, que a água bate na canela, que a água bate casa, que a água destrói móvel. Aqui é importante vocês relatarem para que a gente possa mapear essas áreas que são críticas, que são áreas de riscos, para pensar também em soluções para solucionar esse problema. E, por fim, seria a problema em área rural. Que a questão, se tiver, né, durante pelas estradas aqui, tiver algum pontilhão que é pouco pequena, com passagem molhada para facilitar a passagem de vocês, seria interessante vocês dizer se essa estrutura está em boas condições, se está rachada, se ela está atendendo preço de chuva, quando chove muito, se consegue. Não, né? Não tem passagem molhada, não tem pontilhão. E aí aqui também é outro gráfico, mas esse gráfico não é somente da zona rural, ela é do século como um todo, né? Do ciclo todo. E aí, em relação à drenagem, água de chuva, e a gente presta três serviços: a pavimentação, a calçada e calçamento, e o bueiro e boca de lobo. Aí a gente faz a pavimentação e a calçada, porque quando a gente faz
né, uma obra de pavimentação, a gente faz um calçamento, é uma rua, tudo na frente da casa da pessoa, a gente acaba criando uma camada que vai dificultar que a água da chuva entre na filtro do solo, seja absorvida pelo solo de forma natural. E aí, com isso, a gente cria regiões que podem estar sofrendo com alagamento, encostamento. E o Boriboca Globo, a gente traz justamente uma solução que pode ser utilizada para escoar essa água que antes era feita de forma natural, mas agora fazer o escoamento de forma artificial. E aí a gente, inicialmente, olha aqui esses duas barras com um serviço lá em cima, né? Dizendo que cego tem uma boa parte pavimentada e uma boa parte calçada. Praticamente isso todo pavimentado e calçado. E a gente tem a pensar que isso é uma coisa boa. Mas quando a gente analisa os três em conjunto, a gente vê que o bueiro está lá embaixo. Sendo que o ideal é que os três andassem lado a lado. Justamente por isso que eu falei, quando a gente faz uma pavimentação, quando a gente faz um calçamento, a gente dificulta que a água da chuva seja filtrada e absorvida pelo solo. E aí é preciso criar estruturas para auxiliar nesse escoamento seguro da água. E aqui também são dois exemplos de sistema de drenagem e gerenciamento de água de chuva. O primeiro é o sistema de microdrenagem, é um sistema muito mais complexo, completo também. São pequenas estruturas que, em conjunto, formam um sistema grande, né? E aí, por exemplo, tem a sarjeta, que é aquele pavimentada próximo ao rio, tem a boca de lobo, que é uma parte da cidade da chuva, e tem também uma galeria. E aí, essa água que vem da sarjeta vai para a boca do lobo, vai para a galeria, e essa galeria transporta essa água até, por exemplo, uma área segura. E temos também a questão do sistema de macrodrenagem. A macrodrenagem é o sistema mais comum nas zonas rurais, e seria a forma de escoar o sistema de drenagem natural dessas águas de chuva. Porque, basicamente, a água ela sai do ponto mais alto da cidade, da água ribeira, da porta, percorre, vai escoando pelo terreno até chegar à parte mais baixa. E aí, geralmente, a parte mais baixa tem os córregos, tem os rios, os riachos, seja formado de chuva ou não. E aí, esse riacho tem a função de levar essa água até o rio maior, até o mar. E aí, de lá, ele vira chuva de novo, né, com a ajuda do calor do sol, completa o ciclo. E aí, a gente costuma chamar que é um sistema baseado na natureza, justamente por isso. Que ele faz tudo sem ter o auxílio da construção de estruturas, né, feitas pelo homem. É só o fato mais ali a manutenção dessas características naturais do terreno, para que o escoamento seja feito de forma natural. E aí, para finalizar, a gente vai conversar agora com vocês a respeito da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E aí, justamente, exatamente, é o último eixo. E aí, esse serviço, ele contempla a questão da coleta, né, a coleta do lixo na casa de cada um, o sistema de varrição, que seria retirar ali o excesso de lixo das ruas, do meio das ruas, a questão também do transporte desse lixo, o transbordo. Você sabe o que é transbordo de lixo ou não? Você sabe o que é? O que é o transbordo? Mais ou menos isso. É quando, por exemplo, um caminhão, ele pega o lixo na casa de vocês, na região de vocês, mas ele não tem um local para jogar fora dentro do município. E aí, ele somente tem aí um espaço que ele deixa guardado, de forma temporária, né, por um tempo, para depois ter outro carro pegar esse material e dar o destino final dele. E aí, justamente, tem também a questão do tratamento e a destinação final desses lixos. E aí, hoje, você vai conversar também sobre a cobertura do serviço. Ou seja, saber de vocês se tem coleta do lixo ou se não tem. Na verdade, é assim. Aqui está vendo agora, o caminhão passa uma vez na semana e está na coleta do lixo desse negócio. Eu lembrei. Só que na casa do Ricardo, fica na entrada lá. Na primeira vez que o caminhão foi buscar, né? Só que ele disse que não ia mais porque eu pegaria frente. Aí o meu, a furada da minha menina, eu pensava que não tem, não. Você joga no terreno? É o meu marido tá assim. Só que o lixo eu quero. Você queima, né? Pronto. Mas deixa, Leninha, ainda deixa a minha aparecer. É seguro aqui. Principalmente o povo pega e jogar ali na embaixada também, né? Vou jogar ali na embaixada e tocar o É o terreno? É um terreno grande que tem aqui.
Sim, aí ele tem Joga para Joga eles pra não classificam também. Aí tem o sub, tem até uma sub, né? Que junta água, né? Tem que juntar né? Essa água vai gastar no saco. Porque eu tô. Só que eu não acho o meu Vocês preferem queimar? você tem que ir mais fácil. Vamos ser sinceros. E você mais encontrado na água, assim, pegar rápido. Lata de vidro, de água, de vidro. Tem lata de vidro? Não, água não, porque eu não lá que junta, né? Pra vender, mas. A casa da água é para não sei como, porque tem garrafa no pé, né? Aí tem pessoas que Mas tô juntando. Joga lá. Você tem que dar um voltinho ali na embaixo para você ver. Pessoal, está tendo muita conversa, né, assim, paralela. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês em relação a isso. Caso seja uma contribuição em relação ao que está apresentado, a gente dá a oportunidade de cada um de vocês falar, mas se ficarem falando todos ao mesmo tempo, acaba que a gente não consegue ouvir direito a informação que vocês estão passando, e a gente também não vai conseguir documentar e registrar isso para no futuro estar solucionando. Isso. Como está sendo gravado, a gente consegue pegar depois para estar documentando isso. E aí, outro ponto importante seria em relação ao local de destinação desses lixos. Ou seja, né, se o lixo, quando ele não é coletado, ou se é coletado, se vocês sabem para onde ele vai, se vai para um chão, se vai para um aterro, se vai para não sei onde, como aqui não tem coleta, não tem nem por que a gente está debatendo qual seria o local de descarte desse lixo. Mas para que eu queria entender a vocês, se vocês têm conhecimento do que seria, né, a solução mais ideal em relação ao descarte de lixo, só para a gente entender o conhecimento de vocês em relação, né, a isso. E por fim, tem também a questão dos problemas, né, que já foi relatado aqui, por exemplo, um ponto de acúmulo de lixo, que seriam justamente os terrenos onde a população tem o costume de pegar o lixo de casa e jogar lá para deixar acumulando. Por fim, a questão da queima de resíduos, né, de lixo. Assim, eu estou aqui, eu sei que não é a solução mais adequada, mas eu estou aqui não com um olhar de fiscalização nem de julgamento. Né? A gente tem conhecimento que para algumas localidades, devido à dificuldade realmente de ter uma coleta de lixo, a população enxerga que a queima do lixo é a forma mais adequada para a realidade que está sendo vivenciada ali. Né? Porque muitas das vezes tem uma criação de animal, e aí jogar esse lixo no terreno pode causar doença e a morte desses animais que porventura vão comer aquele saco plástico. E aí, de fato, a única solução ali no momento para eles, né, para essas pessoas, é queimar o lixo. Isso. Aqui tem muito mais, né? Por causa de lixo. E aí, justamente isso que a gente vai também pegar de vocês. E aí, para finalizar esse ponto, a gente vai também conversar sobre iniciativas relevantes. O que seriam iniciativas relevantes em relação ao lixo? A questão que você falou, tem um rapaz que passa comprando latinhas, né, da banha da banheira. Isso é uma forma de iniciativa relevante, porque poderia se encaixar, por exemplo, na coleta seletiva e no reaproveitamento. Ou seja, ele faz, de certo modo, você faz uma separação entre relato, que se deixaria ali na coleta seletiva, esse rapaz compra, ele compra possivelmente para reaproveitar, para vender, para reciclar esse material. Ou seja, e aí é isso que a gente vai querer saber de vocês. Se vocês conhecem alguém que faça a coleta de coleta seletiva do material de lata, garrafa de vidro, se alguém, por exemplo, o pai separa o lixo resto de comida para fazer compostagem para a planta ou para alimentar galinha no quintal, algum animal no quintal. Se vocês também têm conhecimento de catadores, né? Que passa realmente de lixo em lixo, fazendo a separação desses materiais. De vez em quando passa, né? Pessoas, né? Pegando. Pegando leite, latinha de cachaça para poder aproveitar. Aí aqui também, a gente trouxe aqui o gráfico também do IBGE, do censo, e aí foi informado que mais da metade da população, cerca de 57% da população rural de Serra, do Ibirapuera, teria a coleta de lixo, né, por um serviço de limpeza, ou seja, teria o lixo coletado na porta de casa. Mas, começando aqui com vocês, a gente vê que essa não é a realidade de vocês. Vocês precisam recorrer às outras alternativas.
E a segunda alternativa mais comum era justamente a queima do lixo nas propriedades. Quase metade da população fazia essa queima de lixo. E aí, como eu falei, muitas das vezes que não tem um acesso de coleta de lixo, de fato, a única solução que está sendo mais aplicável, mais adequada, né, no momento ali para aquela região. E aí, aqui para finalizar, a gente traz também um trecho da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É só para fazer um pouco de conscientização em relação a essa questão de lixo. E aí, o artigo 9 dessa política nos traz as formas prioritárias, né, as ordens de gerenciamento, de gerenciamento do lixo. E aí, a gente deveria, né, a gente deveria, inicialmente, pensar em não gerar o lixo. Mas a gente sabe que viver enquanto humano, né, é impossível a gente viver sem gerar o lixo. A roupa que a gente veste, quando ela fica velha, acaba, de certo modo, virando lixo. Né? Quando a gente compra algum material no mercado, na vendinha, né, acaba depois virando lixo. Ou seja, é impossível a gente viver sem gerar um lixo. E aí, por isso, é das outras alternativas para solucionar, né, quando a gente não consegue atender a especificidade. E a segunda seria a redução do lixo. Um exemplo que eu costumo dar é quando a gente vai no mercado, na bodega, fazer um compra de algumas coisas para casa, e aí a moça oferece para a gente 2 sacolas para levar nossas compras. Mas a gente vê que as compras elas podem ser colocadas numa sacola só. Também faço isso. E aí recusar essa outra sacola a mais. Não, só uma sacola dela, então nem faço Já isso. dá. Eu também sempre peço, eu vou partir numa moto, aí vão trazer várias coisinhas no bidão da moto, É verdade, outra hora aqui no braço. Foi. Aí uma bolsa fica fraca, aí eu peço 2, aí bota 2. E aí pode cair para mim. Não, isso aí, realmente. E aí, quando a gente recusa essa sacola mais de lixo, ou de saco plástico do mercado, a gente está fazendo um modo de reduzir a quantidade de lixo gerado. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Né? O senhor, por exemplo, falou que precisa pegar 2, porque transporta na bicicleta e aí corre o risco de rasgar. E aí, por exemplo, você aceitou essas 2 sacolas e não pode, né, reduzir a quantidade de lixo gerado. O que é que a gente vai poder fazer agora daqui para frente? Seria a questão de reutilizar, né, a reutilização. Seria justamente isso, essa mesma linha, né, a gente foi no mercado, não conseguiu reutilizar aquela sacola mais, precisou levar para casa aquela sacola, mas quando chegar em casa a gente não vai apenas descartar ela, jogar ela fora. A gente pode estar dando um novo uso, reutilizando ela. E aí um exemplo seria pegar essa sacola para juntar o restante dos lixos de casa, né, e depois descartando. Mas a gente sabe também, né, nem isso também é sempre possível de ser feito. E aí, quando ela não consegue fazer a reutilização, a gente parte para a reciclagem. A reciclagem é quando a gente muda a estrutura do material, seja através de um tratamento químico, né, aplicando produtos ali para mudar a estrutura do material, ou por um tratamento térmico. Seria um exemplo, né, uma embalagem quadrada, uma garrafa quadrada, o catador pega essa garrafa de plástico, leva até uma fábrica de reciclagem, e aí nessa fábrica de reciclagem, essa garrafa vai passar, né, vai passar no forno, que vai dentro do material, vai entrar numa nova forma, e dessa nova forma ela vai virar agora um pote quadrado. Ou seja, que era uma garrafa, ela foi transformada num pote. Isso é um exemplo de reciclagem. Mas quando a gente não consegue fazer nenhuma dessas medidas, a gente parte para a parte final dessas formas de gerenciamento, que seria justamente fazer um tratamento e um descarte adequado. Ou seja, pegar aquele material que de fato precisou ser descartado e jogar ele, né, colocar ele num local seguro, que não traga risco nem para a população e nem para o meio ambiente. E aqui essas imagens são exemplos justamente desses pontos que eu falei. Essa primeira imagem aqui é um pneu sendo utilizado, ou seja, um pneu velho que foi encapado com corda de sisal, colocaram ali um tanto de madeira torrado, e aí esse que era um pneu velho, ele passou agora a ser um pano. E aí, aqui embaixo também é outro exemplo. É outro exemplo de utilização, também com o pneu velho. Pegaram o pneu velho, cortaram aquela parte de cima, costuraram ele e transformaram em lixeiro, para ser utilizado pela comunidade. Aqui tem um catador, ele está catando apenas bacalhau para levar para a reciclagem, ou seja, coleta seletiva. Aqui tem garrafa PET, né? A gente o pessoal comprou refrigerante, tirou o lixo, e aí, em vez de apenas jogar essa garrafa fora, pegaram, cortaram ali a parte da barriga da garrafa, né? Parte da barriga da garrafa, fizeram esse furinho embaixo, colocaram terra e plantaram ali uma hortaliça. E aí transformou uma horta dentro de casa. Ou seja, são métodos de estar reutilizando e estar fazendo a coleta desse material. Nesse momento,
A gente parte agora para o nosso jogo, né, para a nossa dinâmica, que é um jogo que é onde a gente vai, de fato, agora ouvir de forma mais detalhada a realidade de cada um de vocês, né? Como é que está sendo feito o serviço de água, o serviço de esgoto, o serviço de lixo. E aí esse jogo vai funcionar da seguinte forma. A gente vai separar vocês em 4 grupos, cada grupo vai ficar responsável por responder por cada um dos serviços, né? Um vai ficar para responder água, outro vai ficar para responder lixo, outro vai ficar responsável por responder esgoto. E aí essas perguntas, né, serão 3 perguntas, sendo que o enunciado da pergunta vai ser uma problemática associada àquele serviço. Em relação ao esgoto, por exemplo, vai ter uma pergunta sobre transbordamento de fósforo. E aí as respostas que você vai responder, né, vão ter 4 alternativas. E essas alternativas são soluções que poderiam ser aplicadas para solucionar esse problema apresentado. E aí vocês vão ver, né, vão pensar em qual seria a mais adequada, a mais correta de ser utilizada e vão responder para a gente. Não tem resposta certa nem resposta errada. Assim, tem certa para contabilizar no jogo. Mas, mesmo que vocês respondam errado, o importante aqui vai ser o que vai vir depois. Né? A gente vai abrir um espaço para que a gente discuta, debata como é que está sendo feito, né? Se aquela problemática apresentada ela é presente na casa de cada um de vocês, e o que é está sendo feito para solucionar aquilo, né? Agora aqui, atualmente. Eu só peço que vocês fechem a minha lista para poder estar acontecendo esse jogo com vocês, enquanto eu vou coletar as informações. Como eu falei, agora a Beatriz, ela expliquei um pouco para vocês entenderem como vai funcionar o jogo, ou com alguma dúvida? Eu entendi, eu estou com sono. A pessoa... Deixa eu só abrir o jogo. Aí, eu falando assim, a queima do lixo, lá em casa, às vezes, acontece de queimar. Aquele que pega fogo e bota um fogo quente. Aquele que não queima, aí vai Lá não tem problema, né? Aí, aquela fumaça que sai, se é um vizinho de pé, ele não vai gostar da fumaça, né? Aí é um caso que a fumaça do lixo também vai atingir o vizinho. Exatamente, por isso que não é a solução adequada de se fazer. A gente sempre que querendo mudar algumas regiões, vai ser ali que a população tem a única opção, né, de água sair. Você aqui entende também a situação. Mas realmente, Por todo mundo, né? Ele vai reclamar assim. Você está queimando o bicho. Aí a fumaça está vindo. Aí eu digo, meu amigo, tu está queimando a fumaça, está indo na tua casa e tal. Ele não vai gostar. Ele não vai gostar de sair. Então, a gente fala aqui que a fumaça, ela atinge o vizinho. Não, professor? E aqui agora a gente vou apresentar para vocês o jogo. Eu estou. Ei, mas tem que ler aí, não, né? Não, a gente vai lendo e vocês só Eu não leio, respondem. né? Porque eu estou ceguinha. Eu deixei. Eu vou explicar vocês agora. O Cláudio está ali na casa dele. Deixa eu ver quantas pessoas acho que tem aqui. Vamos dizer que não é uma pessoa, para completar o outro. Mas uma mulher aqui. Aí, 2 pessoas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Casa dela é essa cidade da. Pessoal, é assim, eu vou precisar dividir vocês em 4 grupos, certo? Como aqui nós só temos 3, 6, 9, 10, 11, nós vamos fazer 2 trios, 3 trios e um duplo. Por enquanto que não chega a professora, não sei se a
Ele que estava aqui vai voltar. É porque, assim, eu preciso que sejam 4, porque cada equipe vai representar um eixo do saneamento básico, porque é abastecimento, esgotamento, drenagem e coleta de lixo, né? Então, cada grupo vai representar um eixo, entendeu? Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar sentar mais próximo mesmo. Deixa eu ver. Uma de vocês vem para cá, e aí tu vem. Pronto. Pode vir, vem para cá, mas ele, pronto, vai fazer uma dupla. Não, aí tu pode ficar. Pois tá, pronto, tem um trio. Aí tu pode vir para cá. Mais 8 3. Tem que fazer com o outro, entendeu? Pronto. Aí aqui a gente faz assim. Então, vocês dois. Só faz assim, ó. Não, vou ficar aí. O senhor senta aqui, ó. Do lado dele. Pronto. 2 trios e 2 duplas. Aí, se a professora chegar, ela entra entre um deles que está menos gente. E aí, ele também, pronto. Aqui é outro trio. Pronto, vocês 3, tá certo? Vocês 2 aí. O jogo, ele é online. Então, ele mesmo vai sortear qual o primeiro grupo que vai começar, se é o grupo 1, 2, 3 ou 4, e qual é o eixo desse grupo, certo? Ele começa de forma aleatória, às vezes é pelo 1, às vezes é pelo 3, o quarto grupo, enfim, a gente não sabe, vai aparecer daqui a pouco. Aí, assim, eu vou fazer 3 perguntas para cada eixo, ou seja, 3 perguntas para cada grupo. Se o seu grupo está responsável pelo eixo de abastecimento de água, serão 3 perguntas sobre abastecimento de água. Se o seu grupo for responsável pelo esgotamento, serão 3 perguntas referentes ao esgotamento. É sempre a pergunta referente ao tema, certo? É bem simples, rápido, fácil. As perguntas vão aparecer ali. Eu vou realizar a pergunta, mostrar as alternativas A, B, C e D. E aí vocês só vão ter que me dizer se é A, se é B, se é C ou se é D. Lembrando que a prioridade de resposta é do grupo que eu estou perguntando naquele momento. Se eu estiver perguntando para o grupo 1 e ele for, sei lá, drenagem. Se eu estiver perguntando para o grupo 1, só o grupo 1 responde, certo? Aí depois a gente dizer se está certo ou se está errado e outra pessoa quiser contribuir, por exemplo, lá onde eu moro acontece essa situação, eu conheço uma pessoa que passa por isso. Aí pode dar sua contribuição, mas espera o grupo que eu estou perguntando no momento responder. Tá certo? Só para ficar mais organizado. E também foi mais rápido e não avançar tanto o tempo. Deixa eu ver se está. Dá para dar mais alguma informação? Só isso, né? Só dizer que o espaço, claro. Aí a gente vai abrir o espaço para vocês falarem sobre os problemas, né? Daqui referente aos eixos. E, assim, com mais informações, mais do que o que vocês já passaram até aqui. Tá certo? Aí, quando terminar, esse é o último momento, acabou o jogo. A gente vai só solicitar a pesquisa de satisfação e tira uma foto e libera vocês. Tá? Assim, a foto é todo mundo junto, mulher, só para falar no relatório, viu? Mulher, mas não vai por a rede social, não. Ele vai. Não, vai dar, é sério. Viu? Então, segurem aí para terminar o jogo. São perguntas só referentes ao saneamento básico. Vocês podem responder tanto de acordo com a vivência de vocês, quanto em relação ao que foi passado aqui. Ou então, eu respondi isso porque eu faço assim. Eu acho que a alternativa é essa. Não se preocupem em errar. Se vocês errarem, a gente está aqui justamente para dizer qual seria a melhor solução e o porquê daqui, né? Para aprender todo mundo junto, tá certo? Para todo mundo se ajudar. Não tem nenhuma premiação física, material, infelizmente,
Mas realmente a premiação aqui hoje é o conhecimento, é como eu falei, é para a gente, de uma forma leve, tratar esse assunto sério e vocês estarem trazendo informações para a gente estar construindo junto com vocês o PMSP de célula, tá certo? Deixa eu ver logo. Usando. Quer perguntar alguma coisa? Usando a lógica daqui da porta. Aqui é o grupo 1, né? Só para seguir a ordem. 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, quando eu disser, é a equipe 1, aí vocês vão responder. A equipe 2 é a dupla ali. A equipe 3, o trio. A equipe 4, aqui de Maria Antônia. Que nem quis passar agora. Ligar a contribuição da do trio. Então, acabou. Vai, Paulo. Pronto. O grupo 1 está com eixo de abastecimento de água. Então, vocês vão responder referente à água. Vai, Adson. Olha, tu vem mais pra perto, tá vendo aí? Coisa boa, dá pra enxergar melhor. Não, Você quer que eu imagem? A minha lista é ruim. Pronto. E a claridade aqui não ajuda. Mas, enfim, descrevendo a imagem, aqui é uma comunidade com vários valos atrás de abastecer com água, certo? Que é a realidade de muitos lugares, né? Como garantir abastecimento de água adequado em áreas rurais e comunidades vulneráveis? Se, de repente, eu ler rápido, falar rápido, vocês podem falar que eu leio novamente, tá? Como garantir abastecimento de água adequado em áreas rurais e comunidades vulneráveis? A. Implantar sistemas simplificados de abastecimento em regiões adensadas ou soluções alternativas adequadas para localidades dispersas. Soluções essas como cisternas domiciliares, cisternas escolares ou comunitárias, poços artesianos ou semi-artesianos. B. Distribuir água apenas por carros-pipa. C. Construir apenas poços rasos sem proteção. Ou D. Usar apenas tambores e recipientes improvisados. O que é que vocês julgam por melhor solução? Sim, eu esqueci de falar isso. Eu vou pedir que quando vocês forem responder a letra, se é A, se é B, se é C ou se é D, falem no microfone, por quê? Aqui a gente pode escutar normal, assim, bem, só que não chega com a mesma qualidade lá, né, que está sendo gravado, para poder a gente também documentar e mandar para o Ministério. Então, quando abre a gravação aqui do jogo lá no computador, o som não vem com a mesma qualidade que a gente está ouvindo aqui de forma presencial. Só por isso. Mas vocês só vão precisar falar a letra, minha gente. Não tem a perder. Viu? Então, deixa eu ler de novo as alternativas. Ou precisa? Ou tu já gravou? Pronto. Pois diz aí qual é que tu acha que é. Vocês, o trio, né? Na nossa opinião, a letra A. E aí, Adson? Muito bem, mas está acertando. Aí. Já empolga para responder as coisas. Agora você vai. Assim vai perguntar aqui. Vocês já falaram que a água que chega até a casa de vocês vai ter um lado caldeirão, e abastece tanto o caldeirão quanto aqui da fora. E aí, em relação ao carro-pipa, alguns de vocês também falaram que precisa recorrer, né, à compra de carro-pipa, a compra de água lá de jardim também. E em relação ao carro-pipa, quando vocês compram esse carro-pipa, a qualidade da água, dessa água é boa para o carro-pipa ou não? É boa? Vocês pagam um preço justo, é um preço caro? Não, Vocês precisa. pagam mais de quanto nesse carro-pipa? Não, assim, não é bem carro-pipa. A gente compra os tambores de água, os galão de água. Só para beber, entendeu? Não é isso. Lá em Jardim é só esses galões. É só os galão, entendeu? Não é pipa d'água. Se é esses galões de água é direto para fazer o consumo de água. Mas, por exemplo, quando a água de poço, ela não está chegando na casa de vocês por grandes períodos de tempo. Aí é o jeito, né? Ou usar o que ela também para lavar a casa. Não. Então, aí recorre à prefeitura, bora, tira água. É a prefeitura que manda o pipa, então vocês não pagam por pipa. Não.
Só quando o pipa da prefeitura acontece que está quebrado, algo do tipo. Aí a gente tem que comprar. Entendeu? Quando é que vocês falam a casa? Aqui, meu filho, é quase 300 reais o pipa d'água. E o pipa d'água não dá nem só meia cisterna. Só desse tempo? É, só dá meia cisterna, o pipa é pequeno. O pipa da prefeitura. É que enche, acho que porque ele é grande. Não sei quantos litros é, mas é grande. Esse poço, ele costuma é bomba lá no poço também? Como é? Tem bomba lá no poço, Tem. né? Essa bomba lá costuma quebrar com frequência? De vez em quando. Agora deu uma ramparada, graças a Deus. Quando quebra, vocês ficam sem receber água mais vezes por 4 dias. Mais mês? Foi. Porque tem que quebrar na bomba. Estava na TV. Aí, escuta, uma pipa d'água, né? Para abastecer todo mundo. E aí, ó, todo mundo. Aí, e acontece aquilo, né? Nem todo mundo tem condição de comprar uma pipa d'água, né? Porque nós pagamos aqui em pipa d'água, vamos dizer, quase 300 reais, acho que 250, né, menina? Nem dormir, Depende do gasto. é, depende do gasto de cada um. Eles vão ter o carro, mas aí Eu gasto. Eu gasto. você tem que economizar, né? Pronto, antes dessas informações aqui estão boas o suficientes, e a gente vai passar agora para a próxima pergunta. O Zé Planinho, que é o nosso mascotinho ali, andando na casinha. Cada pergunta que vocês acertarem, ele vai caminhar uma casinha. Equipe 2, deslocamento sanitário. Ali tem uma criancinha, né? Perto de um esgoto, com muitos bichos ao redor. O que fazer para evitar esses problemas? Deixar o esgoto escorrer naturalmente. B. Construir poças, mesmo sem manutenção. C. Realizar a manutenção periódica das fossas sépticas e implantar sistemas de coleta e destinação adequada do esgoto, evitando exposição a céu aberto. Ou D. Usar apenas produtos químicos, equipe reguladora. Qual é a alternativa que vocês acham melhor para resolver a questão de esgoto? Considerar a melhor forma, a letra C. Como cito, a letra B. Tá bom. Qual que você acha que seria mais adequado? Vai no estar geral? adequado assim. No geral. No geral, C? Muito bem, acertou. Como é teu nome? Daniel, parabéns, Daniel. Daniel e seu? Rodival. Rodival. Vai querer. Você mora aqui em Pirapora também? Ou Cabelo? Pirapora. Por casa lá, o esgoto. O esgoto da sua casa aqui em Pirapora. Ele vai para céu aberto, vai para uma costa, como é que funciona? Aí essa costa ela recebe somente o esgoto sanitário, recebe também da pia da cozinha, do chuveiro. Apenas do sanitário. A água de dia e cozinha de problemas no plano norte. Então, caso diferente na costa. Caldeirão. Caldeirão também funciona dessa forma ou lá é diferente? Eu nem sei, isso daqui. Isso aprende Pirapora. Até a Pirapora. Eu sei que Não sei. Caldeirão é A no Caldeirão é mais ou menos dessa mesma realidade, né? Com exceção de algumas casas que ainda não tem sequer composto. Tem espaço em pessoas que não têm de forma adequada, mas em algumas casas que tem imposto, dessa maneira. Geralmente é o sanitário, vai para a posse, vai para a posse e vai para a interessante. Vamos ter certas atividades por aqui, para que o que seja apresentado aqui também consiga depois ser transmitido para os que não puderam estar presentes. Em relação a essas fotos, vocês costumam fazer a manutenção dela ou é só realmente eu deixo lá? Como é que sai para essa manutenção, pelo amor de Deus, aí? Fazer a limpeza quando ela Ah, fica por quê? de bem, O né? problema é o quê? O problema é esse.
Era bom se tivesse, né? A Porque em prefeitura cidade dá um sai daí. apoio em Oh, relação a isso. eu sou prefeitura. Vai dar certo, não. Agora a gente vai para a próxima pergunta. Da equipe. A equipe qual aí? É a 3? É aqui nessa imagem nós temos um adulto e uma criança, né? Meio a um lixão. O que fazer para garantir a cobertura adequada? Vocês aí, viu? 3. O que fazer para garantir a cobertura adequada da coleta de resíduos em todas as ruas? Vamos fazer para que todas as ruas tenham coleta. Deixar cada família resolver sozinha. B, coletar lixo apenas no centro da cidade. C, expandir a rota do caminhão de coleta para atender todas as ruas habitadas, associando a isso campanhas educativas de regularização do serviço. Ou D, queimar todo o lixo nas ruas. A, B, C ou D é a melhor solução. Eu acho que C. Pronto. O senhor concorda também que a C é a melhor alternativa? Muito bem, acertaram. Em relação à coleta de lixo, aqui vocês não têm coleta de lixo, né? Mas aí eu percebi que algumas lixeiras, né, grandes, para que a comunidade possa estar descartando esse lixo. Como é que funciona essa lixeira? Alguém que só sabe explicar? Isso, para completar a escola, por exemplo. Como é que funciona? Na verdade, essa lixeira foi colocada no início do ano, né? E a partir de então, depois que ela foi colocada aí, o caminhão tem como das quartas-feiras recolhido. Mas as também da escola, né? O sistema para recolher das casas é basicamente da escola. No caso aqui, o objetivo era pegar somente da escola para levar. Assim, né? Alguns vizinhos que colocam mais, às vezes alguma coisa que precisa descartar, não tem como queimar, e se coloca aí, mas uma finalidade mais que da escola. Passa aqui também. Eu só não coloco o meu lixo lá na estrada, porque fica longe. Entendeu? Às vezes eu vou de manhã e às vezes não sabe o horário que ele tem direito. Aí às vezes eu já para casa da pé, que minha casa não vai chegar. Aí eu digo que eu coloco lixo. Mas se der feito, também tem que fazer. Voltar mais algum Com certeza. recurso e a gente deu um local para a disposição. Melhor. E outra coisa, eu vim até aqui, Ela ainda vai ficar A minha casa minha casa é a derradeira. se tivesse um balde para botar o lixo, o caminhão pegava bom e passa no meio da estrada. Minha casa é minha. Passa e leva. Agora, esse vaziamento do lixo, como era que podia fazer para ele não ser virado? A casa tem alguma coisa, um pouco do chão, para a alga, ele carregou lá dentro. Mas as coisas têm jeito. Né? Podia amarrar, né, Zé? Tem que fazer alguma coisa. Eu sei bem alto, um pouquinho assim. Essa alternativa não seria bom devido aos animais. Cachorro, Porque o cachorro para revirar. vê que ali tem, ele sente que ali tem alguma coisa, ele pula dentro e vira o pau. Mas essa seja no chão. Meu cachorro tem que comprar para ele. Eu não vejo essa ideia, mas o cachorro lá dentro. Aí, Cuidado, ele trabalha dessa forma que ele está no fogo que está dentro. Está no Pronto. Agora vamos ver qual vai ser 4. Vocês estão com drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, né? Drenagem de água das chuvas.
Aperta aí, Edson, por favor. Como resolver os problemas de enchente e alagamentos frequentes nas cidades? A. Construir apenas mais bueiros. B. Implantar jardins de chuva, bacias de detenção e pavimentos permeáveis. C. Canalizar todos os rios com concreto. Ou D. Proibir a chuva na cidade. Nenhuma. Vocês estão querendo ir atrás da chuva? Todo mundo aqui sabe que é jardim de chuva, bacia de detenção. A Já ouviu chuva, falar? a chuva, a gente precisa dela todo dia. É. Agora, a chuva, ela traz o alimento. Ela traz o alimento. Agora, só que sobre a água, o alimento da água para nós, não é que vai ser da chuva, não. Porque a chuva traz e enche o açude dele. Aí o açude leva a sujeira Quando ele transborda, né? dessas casas todas. A água vai toda para lá. Açude. Porque antes, vou contar com um exemplo. Quando minhas crianças, eu tenho vários filhos. Quando era desse tamanho, eu só vivia no médico com ele. Doente. Eu só vivia no médico com ele. Aí o médico disse, meu amigo, o menino só vai doente, do barriga, carrega. Eu digo, só vai doente. Vamos ver o que é isso? O que foi? A gente bebia água com açude. Bebia água contaminada. Aí a gente deixou de beber aquela água. Nunca mais ninguém foi no médico que já estava com a barriga doente. Né? Eu, com essa água do poço, eu tinha um problema. Eu achava que podia ser da comida. Fui em vários médicos. Eu tenho um cada um dos filhos, né? Aí eu fui e estava vendo o médico que eu fui lá em Salgueiro. Ele disse, tu já passou a onda? Eu contei a história toda. Ele disse, eu vou te dizer uma coisa. Você vai fazer uma mudança da água e eu vou passar 8 comprimidos desse aqui para tu tomar. E eu tomei os 2 comprimidos e mudei a água. Tem 3 anos, 4 anos, sabe? Eu bebo a água lá fora, lá do jardim, da serra, não sei de onde é. Eu sei que é muito tratada a água é boa. Acabou o meu problema. Uma situação, né? Né? Situação. Não é fácil, né? E aí é importante que você falou, porque justamente, né, quando a gente fala de saneamento básico, a gente tenta falar sobre água, sobre esgoto, sobre lixo, sobre água da chuva, porque todos eles acabam impactando no outro, né? Um está ligado ao outro. Se a gente tem um esgoto ali que vai se forma errada no rio e no riacho, mais para frente a comunidade vai estar bebendo água contaminada. Se a gente joga o lixo também em terrenos que vão ser depois levados também para um açude, por exemplo, aí, a gente também acaba contaminando essa água do açude. Aí uma pessoa pode estar fazendo o consumo dela e pegando aí alguma doença. E aí, por isso também, em casa, a gente tenta falar sempre sobre esses 4 eixos. Um vai estar sempre impactando o outro, né? Vai estar sempre ou causando problema do outro, ou melhorando também o serviço do outro. E aí, por importante que você trouxe, inclusive sobre o açude, eu até queria saber um pouco mais. Aqui na região tem muitos açudes, como é que é? Sempre tem. Sempre tem, costuma ficar cheio, Temos anos de 2018 para cá, foi um pouco açude. O açude, tempo que choveu mais aqui, durante esse tempo que eu moro aqui nesse lugar, tem 46 anos que eu moro aqui. O tempo que mais choveu foi 2018. Os açudes encheram, quebraram, e uma fonte água. Esse açude se é Pirapora? É aí, dentro pertinho Aqui aqui. na entrada? Essa água aqui ainda aí. Aqui perto do colégio. Aí, acho que você disse que tem açude ou não? Tem que açude aqui para nós. Tem aí? É aqui perto do colégio. É aqui perto disso aqui. E aqui perto do colégio. Isso. A maioria deles, Com açude. a maioria deles é fazer São vários assuntos que tem aí espalhados, né? É água que já tem hectare. É água. Tem pessoas em nossa comunidade que, devido à questão do sal da água do poço em excesso,
É que costuma tomar água de açúcar. É precioso. Parece que você falou, assim, não é uma situação ideal, não é uma situação ideal, né? Mas tem alguns casos. Tem algumas pessoas que tomam. Agora a gente vai para, né? Vocês tinham falado pela outra vez. E aí a gente vai agora, né? Vocês acertaram a pergunta. E agora a gente vai passar para o próximo eixo, para o próximo curso. Você quer a explicação, né? O jardim de chuva seria uma região de algum terreno grande, que a gente, né, constrói pensando justamente em captar, né, em coletar essa água de chuva. Como seria esse terreno? Seria ali uma área considerável, onde a gente poderia estar também plantando, né, fazendo a plantação de algumas vegetações, e aí, em período de chuva, essa água seria caída, ela seria destinada para esse jardim. Esse jardim teria realmente a função de estar absorvendo essa água do solo, e a vegetação ali presente também poderia fazer o uso dessa água para se manter e se desenvolver, e seria um método de estar escoando, né, filtrando essa água de forma segura, sem causar risco para a população. Tá? Entendeu? E aí a próxima pergunta foi de Batista de Água. Eita, dois? Tá pronto. O que tem aí para nós? Aqui são vários recipientes para poder estar enchendo, reservando, né? Aqui tem um balde, a pia e vários recipientes aqui no caso está feito. Como garantir o fornecimento contínuo e adequado, com pressão suficiente em todas as áreas da cidade? Porque a gente sabe que às vezes a água não chega com a mesma pressão em todas as residências, né? De uma mesma localidade. Boa tarde, pode entrar. Aí, o que é que pode ser feito, né? Para que todo mundo tenha, que a água chegue, seja fornecida com a mesma pressão, a mesma qualidade também. Investir em reservatórios, modernização da rede de distribuição e sistemas de pressurização para garantir regularidade e pressão adequada em todo o sistema. B. Reduzir o consumo de água da população, racionar o consumo. C. Fornecer água apenas em horários específicos ou D. Usar apenas bombas manuais. Vixe, Maria. Vixe. E aí? Bom, na nossa opinião, para a letra A. Vamos ver. Foi no chutômetro mesmo, viu? Eu acho que vai ser a letra A. Em relação a esse serviço, queria saber de vocês, se todos vocês aqui têm acesso ao reservatório, uma caixa d'água, uma cisterna, ou se tem casa que não tem. A minha tem, não. Vou pegar da casa da minha sogra. Vou pegar da casa da minha sogra. Seria mais ou menos metade da população aqui? Aproximadamente, então, aproximadamente metade da população de Pirapora e de Caldeirão não tem, né? Não tem a cisterna ou reservação. Lá em casa, a onda acumulada é só que tem problema, né? A cisterna pequena, de 15 mil litros, está vazando muito. Com certeza já foi feito na frente. Ele tem 14 a 15 anos. Quando o mestre foi fazer, ficou lá já 15 anos, ficou 14 anos. Aí já está acabando. Quando ela pega focar o cimento e apelar na mão dele para quebrar, ela é radiante. Ela está sangrando e não tem conceito. Eu tenho um cisterão de 52 mil litros. Cisternão. Está lá. Se tivesse um trabalho dele, tivesse uma engenharia, chegasse, eu vou fazer um trabalho nele para ficar bom. Eu vejo dizer que lá em Valdeira nós temos a Pablo Manta, que faz o trabalho e fica bom. Mas, esse aí é uma acumulação da água. Aquele senhor da água vem para mexer ela. Rapaz, ele muda. É porque tem uma cisterna velha, a gente não adianta, o servo fica encaminhado e se quer. Aí quando você quer... Eu já estava pedindo, até inclusive, outros dias aí,
Eu cheguei a saber que a prefeita liberou uma cisterna por aí, para umas pessoas. De borracha. Eu já estava a pedir uma daquela, que a minha, tem lá em casa, eu mesmo já estou para fechar, acabar de fechar essa. Acabar de fechar, porque botar a gente paga a água para encher. E a água, a gente vê ela saindo. O sal da água, o sal da água vai desgastar. Aí é muito da esgoto, como é na parede, no piso. Teve muitos que estavam aqui. Muito da E eu estava até medo, a vai tirar, eu tenho medo, e ela ia comprar. Eu tenho que trabalhar. Isso hoje está sendo usado muito aquela cisterna de PVC, né? Claro. Esse é o problema do sal, não causa dano mais. Aí ela tem várias Eu já até procurei para ninguém comprar a cisterna de plástico, eu acumular com aquela e botar ela no lugar daquela. Porque ela está vazando muito e não tem contexto, não. Equipe 2 agora, Ale. Daniel e seu Rodival. Como resolver a precariedade do tratamento do esgoto? A. Despejar o esgoto diretamente nos rios. B. Usar apenas fossas rudimentares. C. Ignorar o problema. Ou D. Implementação de sistemas de tratamento de esgoto adequados e sustentáveis. Qual seria a melhor solução aí para a questão do esgoto? A letra D. Letra D? Daniel, ele fala assim, é D. Primeiro mesmo. É aqui o sistema de tratamento de esgoto ou não? Não, né? Esse esgoto da fossa fica somente na fossa ou tem casos que lançam para algum córrego, para algum terreno? Esgoto de base. Na verdade, Então, no caso, mais de 60%. Tanto de Pirapora quanto Caldeirão, o dois em conjunto, né? O Caldeirão, cerca de mais de 60% da população não tem acesso à fossa. E aí, como é que é feito o lançamento desses esgotos? No quintal mesmo, na rua, algum desses esgotos ele vai para algum córrego, algum rio, alguma região baixa? Aí eu digo assim, eu acho que lá em casa mesmo, eu queria uma falta de cultura. Porque lá em casa mesmo, um ano, foi feito, tá? Uns 14 anos, ela por uns 4 anos, ela desabou. Desabou. Eu acabei com ela, fiz outra já mais diferente, lá fora. Essa outra sendo uma focinha, uma coisinha, 2 metros quadrados. Aí, essa fossa, daqui a pouco ela está acabando. Já está começando a desbarrancar, cair um bloco, e eu, porque o sal daquela água, daquela sujeira, estraga ela. Ninguém pode tirar a tampa dela para lavar. aqui não, aqui tem Tem que lavar. Agora a gente vai para a próxima pergunta, para a equipe 3, sobre manejo de resíduos sólidos. Equipe 3, aqui. Sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Como garantir o descarte adequado desses resíduos? A. Jogar tudo no lixo comum. B. Implantar sistemas de coleta seletiva e pontos de entrega voluntária de materiais sujeitos à logística reversa, que foi o que o Alisson explicou, né, sobre aqueles materiais que a gente pode estar devolvendo para o próprio fornecedor, para o próprio fabricante. C. Enterrar tudo no quintal ou D. Pegar e doar com o vizinho. Pegar com o vizinho, tem que zelar o vizinho. Né? Tem que zelar o vizinho. Para ele zelar, já tem que zelar. Eu ia lá na casa do Deus, meu vizinho está assim, ele vai dizer, não, mas ele está aqui. Minha casa. Aí, né? Eu volto para trás, calado, né? Então, eu acho que devia
tem um jeito ali, e aquele ali, o caminhão levar, aquele que sobre o caminhão, daquele bicho que a gente bater e tem uma sujeirazinha, terra de pedra mesmo, esse daí a gente pode botar no local que esteja um buraco, né? Porque eu faço assim lá em casa. Aquele que eu posso queimar ali num momento que não atinja ninguém, eu queimo. Aquele que não tem como eu queimar, que não pega fogo, pega. Sujeira, pedra, essas coisas, eu levo lá dentro de um buraco, levo no carro de mão, agora está bem acurado. Né? Deixo lá numa estrada onde está precisando do buraco, eu boto aquela terra do terreno, a terra do terreno. Tem uma sujeira do terreno, aí se joga numa pedra, uma coisa, não está tirando. Né? Aí eu boto aqui para agora, aquele que pega fogo. Aí você vai você acha que o mais adequado seria jogar tudo no lixo comum? Você acha que seria o certo jogar tudo que é lixo comum? Não, né? Não. Seria implantar sistemas de coleta seletiva e pontos de entrega voluntária desses lixos? Ou seja, ter ali uma loja para receber as milhas, uma loja para receber embalagem de agrotóxico? Você acha correto? Acho que sim. Vamos ver as outras. Enterrar tudo no quintal. Enterrar qualquer lixo no quintal. Seria certo ou não? Não, se for, não vai caber. Né? Igual como você já disse que não dá certo. Então só sobrou outra vez. Vamos ver se está certo. Aí, implantar o sistema de coleta seletiva e ponto de coleta voluntária, entrega voluntária, seria uma alternativa. E aí, falando sobre esse ponto de entrega voluntária. Aqui vocês têm a costume de fazer plantação de alguma vegetação ou não? Se fruto de mandioca, alguma coisa, alguma raiz, não é? É poucas pessoas que lá. Pouco, né? Aqui, Essas poucas, feijão, milho e... essas poucas pessoas que plantam, elas usam agrotóxico, veneno para poder crescer a planta, Se não, for né? planta de fruta, não. Mas se for azeite, não, sim. Mas só se for necessário. Eu ia perguntar se vocês saberiam o que é feito para essa embalagem, né, depois de usar os venenos. Aqui eu queimo, Queima eu queimo, então vou enterrar lá num local que ele fica lá e não fica queimado. Aí você falou que descarta correto. Qual seria essa descarta correta? O jeito certo seria entregar algum órgão que fizesse coleta corretamente. Né? Descarta corretamente. Mas como não tem, a gente opta para Eu tenho usar aqui. Eu trabalhar na roda aqui, eu trabalho. Eu tenho aqui trabalhar. Lá, quando o está no feijão, a gente tem que ter um preparado para dar, para acabar com ele. Porque se ninguém não tiver o agrotóxico para dar, não pode feijão, não. Aqui, não. Porque tem um certo. Aí, quando eu uso aquele produto, aquele vidro, eu não deixo ele atuando. Eu não deixo ele atuando. Eu tapo ele, externo ele, vou queimar na terra que eu fiz lá fora, lá eu queimo ele, lá na casa. Só tem um detalhe aqui que tem que, por causa do conhecimento, e às vezes compra aqueles vasilhões de agrotóxico para guardar feijão, milho, né? E por causa do conhecimento. Acho que a já pode usar, né? É, Essa farinha toda. Isso que falou é importante, pessoal. Né? Essas embalagens de agrotóxico, a gente chama de veneno, a gente não chama de veneno porque, né, sem motivo algum. É porque, de fato, é um veneno para a gente. Né? Esses materiais, mesmo que a gente faça, pega a embalagem, faça uma limpeza, mesmo que a gente julgue se ela fez a mais adequada possível, mesmo assim ainda vai ter lá o composto do veneno nas micropartículas daquele plástico. Então, se a gente guardar água, a gente fizer essa embalagem para guardar água, para guardar grão, não é o ideal. E aí a gente pode estar consumindo parte desse veneno, e esse veneno, quando a gente consome, pode estar causando algumas doenças e até mesmo câncer, entre outros. Ou seja, o ideal é fazer o que o nosso amigo falou, o Daniel falou, que é pegar essa embalagem, levar, por exemplo, até uma loja de defensivo agrícola e devolver para que a própria empresa faça o descarte adequado, sem causar riscos à população. E aí, dando seguimento à nossa dinâmica, a gente vai agora para a próxima pergunta. Pessoal do maior grupo. Para a equipe 3. Não, equipe 4. Equipe 4, É a segunda pergunta aqui, da dupla do menino. Drenagem e manejo de águas fluviais urbanas.
Como evitar a obstrução, né, entupimento de córregos, rios e bocas de lobo por resíduos sólidos, por lixo? A. Deixar o lixo acumular naturalmente. B. Limpar apenas uma vez por ano. C. Implantar sistemas de retenção de resíduos, associando-os à coleta regular e campanhas de educação ambiental. Ou D. Jogar mais lixo para empurrar o que já está entupido. É uma comum, vocês são Ela vai ficar toda vez. Você acha que Ó, eu vou ler de novo. Como evitar o entupimento de córregos, rios e bocas de lobo por lixo? Como é que pode evitar o entupimento? A. Deixar o lixo acumular naturalmente. B. Limpar apenas uma vez por ano. C. Implantar sistemas de retenção de resíduos, associando-os à coleta regular e campanhas de educação ambiental. Ou D. Jogar mais lixo para empurrar o que já está entupido. C. Chega num acordo? Muito bem, acertaram, meninos. Agora vamos para a última rodada das equipes. A terceira e última. O Zé Toninho andou mais uma casa ali também. Aqui está nessa imagem. Aqui é a equipe 1, a menina agora. Parece, mas é a água com cor de ferrugem, acredito. Tem torneiras e municípios por aí que a água chega dessa forma, ou às vezes com cor de carvão. A água encanada chega desse jeito em algumas localidades. Como garantir a qualidade da água fornecida à população? A. Distribuir água mesmo sem tratamento. B. Executar o plano de monitoramento contínuo da qualidade da água e realizar os ajustes no tratamento caso seja detectado algum problema. C. Apenas filtrar a água uma vez por mês. Ou D. Confiar apenas no aspecto visual da água e para ela transparente para o consumir. É a Letra B. Vou tentar certo aí. Muito bem, meninas. Eu vou perguntar, na verdade, não é algo relacionado, é relacionado também à qualidade, que seria para confirmar a questão do recebimento daqueles hipoclorito. Vocês recebem quanto vezes por mês? Quando vem? Dois, né? No caso, 2. E aí, outro ponto é em relação à medição e cobrança, né? Eu conversei antes com vocês sobre que algumas residências eram cobradas pelo serviço da água do poço, uma taxa de R$ 25. Todos vocês aqui em Caldeirão e Pirapora permanecem com essa realidade? Cobrar R$ 25. Vocês acham que é um valor justo pela água que chega? Organiza, né? O trabalho dela talvez tivesse tempo para essa diferença. Agora, sobre a próxima pergunta, né, para a equipe 2. Eu vi ali, ele está atrás de Tangeira. O visto dele é de volta. Eu posso ir, porque eu trabalho na casa dele. Aí eu vim assistir essa reunião. Como já fizeram a terceira pergunta lá, nós respondemos. Posso ir? É que a gente pensava com que a gente precisa assim, porque vai ter lá. Vai ter. Mas eu sei que eu tinha que estar rindo tudo. Vou contar 5 minutos. Conte 10. Porque depois chega lá as assinaturas do GRT, vai ter que ela se toca na foto. Eu quero estar na frente. Mas não terminando, já está na outra. A Lúcia não conversa muito, não, das duas. Tá no grupo 2. Tá e Daniel, só falta eles dois. Peraí. Como resolver a falta de banheiros em áreas rurais de forma adequada e sustentável, né? De forma
Ecológica. A. Manter a defecação a céu aberto. B. Usar apenas latrinas sem tratamento. C. Promover programas de saneamento rural com apoio técnico e financeiro para a construção de unidades sanitárias domiciliares. Ou D. Construir apenas banheiros públicos. C. Muito bem, Daniel. Tá. Agora, o grupo 3, última pergunta. Como resolver esse problema de lixão, né, dos vazadouros a céu aberto? A. Construir ainda mais lixões. B. Queimar todo o lixo. C. Jogar o lixo no mar ou no rio. D. Implantar aterros sanitários e promover a reciclagem e compostagem de resíduos. Jogar o lixo no mar ou no rio? Eu vou ler as alternativas. Como é que a gente pode resolver esse problema dos lixões? Construindo ainda mais lixões. B. Queimar todo o lixo. C. Jogar o lixo no mar ou no rio. Ou D. Implantar aterros sanitários e promover reciclagem e compostagem de resíduos. E agora é o seguinte, eu acho que esse lixo tinha que E no Rio? ir para o Rio, não, ir para um local e lá, se tivesse uma queimada, tivesse como é que tem um lixão ali de Salgueiro, tem um lixão lá, né? Isso aí que você falou, né? Falou chão de Salgueiro, mas isso seria um aterro. O aterro é justamente um terreno adequado para estar recebendo esse lixo. E aí lá tem uma camada que ele faz a proteção do solo, ao mesmo tempo que faz o controle, né, do lixo, lá da camada do lixo. E essa seria a forma adequada que você está destinando. Nesse caso, o senhor acha que implantar aterro e promover a reciclagem seria a alternativa certa? Justamente o aterro seria esse local que você falou que seria na cabeça do senhor é o lixão. Mas o tempo correto seria um aterro. Você acha que é o certo? Pela ideia dele, é isso. Vamos marcar ela para ver se é certo? Muito bem. Porque jogar no lixo ou jogar no lixo no rio, não dá certo, é poluir a água. Queimar o lixo, ele já falou aqui que prejudica, né? A saúde. Já tem. Exatamente, o lixo inadequado, isso. Muito bem. Agora, a última pergunta aqui para a dupla de drenagem. Como prevenir deslizamentos de terra em encostas? A. Implantar vegetação permanente nas encostas e construir muros de contenção. B. Remover toda a vegetação das encostas. C. Construir casas apenas no topo dos morros. Ou D. Esperar que a chuva pare. Fica implantar a vegetação permanente nas encostas e construir muros de contenção. Tudo bem, pessoal. Só complementando aqui sobre essa questão da vegetação permanente. Essas encostas é uma situação não tão comum na nossa região, mas essa implementação de vegetação permanente para resolver esse problema é porque justamente a vegetação, né, a saída daquela planta, vai criar uma espécie de teia que vai segurar esses terras. E aí, apesar de não ser a realidade daqui, de cedro, né, de agora, isso ele pode estar sendo aplicado, por exemplo, nas margens de alguns rios para sustentar aquele terreno, né, aquelas margens, e não causar o acumulamento do rio. E aí, para isso, seria só realmente para passar um pouco de conhecimento de vocês em relação a isso. E aí, como vocês responderam certo, né, a gente agora vai avançar com o jogo e ver a questão do placar. Parabéns a todas as equipes, todo mundo aceitou, de parabéns, tá? Agora, como eu disse a vocês, só precisa de satisfação e apoio, mas vamos tirar logo a foto aqui. Vocês fazem parte dessa construção coletiva, a construção do PMSB, né, o Plano Municipal de Saneamento Básico, aqui está Cedro, né, que visa solucionar todas essas questões que vocês levantaram aqui hoje. Todas as sugestões que vocês deram também, tudo a gente anotou, registrou, para poder estar organizando e documentando, tá certo? E aí, elaborando
de uma forma positiva, né, que traga soluções realmente positivas e sustentáveis aqui para Pirapora, tá bom? Como para toda a Cédula também. Então, muito obrigada pela participação, pelas contribuições, por terem ficado até agora, tá certo? Aberto de mão um pouquinho dos afazeres para poder vir tratar esse assunto, que é muito importante também para vocês, que é o saneamento básico, tá certo? Bora se reunir aqui para poder tirar uma foto. Essa parede aqui, né, ó? Essa parede aqui, melhor? Pronto, eu vou aqui nessa parede. Vem